Em primeiro lugar, meus prezados irmãos e amigos, eu gostaria de agradecer de uma forma muito especial à direção da Escola Sabatina pela oportunidade que me dá de, uma vez mais, ter a oportunidade de estudar, recapitular a lição da Escola Sabatina com todos vós. Eu sinto muito feliz esta manhã porque eu terminei precisamente ontem um momento de confinamento. Não vivemos momentos fáceis no nosso mundo e também muito difíceis no nosso país, Portugal. E é uma verdade, como vamos estudar na lição de hoje, não é só aos outros que acontece. Quando bate à nossa porta, e neste momento falo daquilo que é a realidade em termos da nossa igreja, mesmo a igreja em Espinho, em que vários irmãos estão infectados, mas nós, no final da Escola Sabatina, temos um momento especial em que queremos orar por esses irmãos. Vamos ao estudo da nossa lição, ou recapitular o estudo que fizemos durante esta semana. Eu gostaria de iniciarmos com aquilo que é o nosso verso. Olha, o título da lição é Da Maneira Difícil, ou como dizem os brasileiros, o caminho difícil. O verso desta semana começa-nos, e esta semana iremos estudar especificamente, estamos a estudar o livro de Isaías, e esta semana iremos estudar com mais profundidade os capítulos 7 e os capítulos 8. E o capítulo 8. Embora a semana passada já tenhamos, focado um bocadinho aquilo que é o capítulo 7. Mas o verso diz-nos, em Isaías capítulo 8, versículo 17, esperarei pelo Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. Eu, prezados irmãos, gostaria de iniciar o estudo esta manhã contando-vos aquilo que é uma ilustração, talvez para alguns já conhecida, mas que nos servirá de introdução ao estudo desta semana. Conta-se a história de um homem que gostava muito. Bom, eu ao falar desta ilustração me lembro de alguns irmãos da igreja de Espinho e não só, não é? Mas gostava muito de subir montanhas. Gostava muito de escalar montanhas, ir para a montanha, fazer aqueles percursos, portanto, por aqueles caminhos difíceis, quantas vezes, não é? E às vezes perigosos também. Mas dizia eu então que este senhor decidiu fazer uma caminhada à noite naquela montanha. A montanha era uma montanha um bocadinho agreste mesmo, com vários precipícios e alguns caminhos bem complicados. Mas este senhor ia bem preparado. Levava a sua corda de segurança, o seu mosquetão. Ele ia preparado para alguma eventualidade e havia certos locais que ele, ao passar, teria que colocar ali o seu mosquetão com a corda para ter segurança. E conta-nos a história que ele, ao passar por uma ravina, dizia eu que ele tinha precipícios bastante profundos, ele, ao passar por uma ravina, o seu pé escorregou e ele caiu nesse precipício. Como eu disse inicialmente, ele ia bem preparado. Levava a corda de segurança e essa corda de segurança o prendeu e ele ficou completamente suspenso, ficou pendurado como se estivesse no infinito. Conta-nos a história que naquele momento estava muito, mas muito escuro. Duas adversidades para este homem. Muito, muito escuro, que ele não conseguia ver nada à volta dele. E estava muito, muito, mas muito frio. Bom, possamos nós dizer, relembrar daqueles tempos como a semana passada, ou há 15 dias atrás, em que era mesmo de manhã, mesmo muito frio. Então, sozinho naquela situação, desesperada, aquele homem, que não encontrava saída, ele, embora tenha pedido socorro naquele local onde ele estava, ninguém o conseguia ouvir, ele naquele momento clama a Deus. E ele diz, pura e simplesmente, Deus, ajuda-me. E a história conta que pouco tempo depois, aquele homem escutou uma voz. E essa voz lhe dizia, corta a corda. E ele começou a pensar, como é que eu posso cortar a corda? Se é ela a única segurança que eu tenho neste momento aqui. É ela que me está a prender de tal maneira que não me deixe cair no precipício lá no fundo. Bom, no dia seguinte, prezados amigos e irmãos, as equipas de resgate encontraram
o corpo daquele homem completamente congelado, pendurado com uma corda apenas a 1 metro do chão. Esta ilustração mostra-nos, prezados irmãos, algumas realidades tão importantes na nossa vida. Em primeiro lugar, nem sempre aquelas situações que nos parecem ser, para nós, tão desesperadas, desesperadoras e sem saída, são de facto assim. Talvez os seus grandes problemas, ou os meus grandes problemas, não sejam tão grandes como às vezes nós pensamos, prezados amigos. Talvez estejamos tão concentrados, tão amedrontados com os problemas, ou pelos problemas, a ponto de não conseguirmos ver as situações que se deparam perante nós. Quando estamos tão preocupados, nomeadamente na nossa vida, com as portas que se fecham à nossa frente, a maior parte das vezes, prezados amigos, não conseguimos ver as portas que se abrem. Só Deus realmente conhece a direção e a dimensão dos nossos problemas, amigos. Ele sabe onde está a solução de cada um dos nossos problemas. E a nossa confiança devia passar por aí. Confiarmos inteiramente em Deus. Ele então, quando Deus lhe diz assim, corta a corda, quando Deus me diz a mim, corta a corda, Zé Manel, o que ele está a tentar mostrar-me a mim e a cada um de vocês é que nós podemos confiar inteiramente nele e fazer precisamente aquilo que ele nos está a pedir. Talvez aos nossos olhos, por vezes, prezados amigos, obedecer a Deus vai trazer mais complicações, mas não é assim. Deus nunca nos deixa sozinhos no caminho que nós traçamos e que nós palmilhamos cada dia. Se Ele disser para nós cortarmos a corda, nós devemos cortar, prezados amigos, porque Ele vai lá estar para nos amparar. Vamos avançar com a nossa lição, iremos à parte de segunda-feira. Sabem que a nossa lição em cada dia tem uns textos da Bíblia sobre os quais nós nos debruçamos. E na lição de domingo, que fala na profecia cumprida, nós estamos precisamente a estudar o livro de Isaías no capítulo 7, versículos 14 aos versículos 16. Eu gostaria de nos, para contextualizarmos o momento em que nos encontramos na história e do profeta Isaías e da profecia também, contextualizar o que é que está a passar em termos históricos. Nós temos, de um lado, Judá, Jerusalém, e o rei Acaz, portanto, rei de Judá, que neste momento estava a ter um problema muito grave. 2 reis mais a norte, e um deles, que era o seu irmão, digamos assim, estamos a falar do reino de Israel, há alguns anos atrás ainda estavam juntos, depois da sua divisão é que separaram o reino do norte de Israel e o do sul, portanto, o Judá. Dizia eu que o reino de Israel, juntamente, que neste caso estamos a falar do rei de Israel, que era Peca, e o rei da Síria, não confundamos a Síria com a Síria, já iremos falar sobre isso, que era o rei Rezim, os dois se juntaram, fizeram uma coligação para marcharem sobre Judá, conquistarem Judá e dividirem assim o povo judeu, uns por Israel e outros pela parte da Síria. E então, isto nós estamos a contextualizarmos no ano 734 a.C., quando este episódio está a acontecer, e o nosso amigo Acaz, o rei de Judá, olhando para o que estava a acontecer,
aos olhos dele, ele só via uma solução. E a solução dele, como rei de Judá, era pedir ajuda a outros. Já tinha acontecido no passado e no futuro também voltou a acontecer, não é? Mas fosse ao Egito, fosse neste momento à Síria, que era a grande potência atual, naquele contexto, e ele se lembrou de pedir então ao rei da Assíria, a Tiglat-Pileser III, portanto, ajuda num momento tão terrível como este. E é neste momento que, nesta profecia, ao lermos os versículos que estudamos, portanto, do capítulo 7, que encontramos o nascimento deste Emanuel. A semana passada, já em parte, a Marta, no estudo que fez aqui, já falava sobre Emanuel. Eu não irei avançar muito nesse estudo, porque é o estudo profético que nos vai trazer o capítulo 9, que será para a semana que o iremos estudar, e que fala precisamente sobre essa profecia, o novo príncipe da paz. Não irei entrar muito nessa parte de estudo, para deixar que o irmão ou a irmã que irá para a semana, portanto, desenvolver esse tema, tenha mais possibilidade de desenvolver. Mas o que é certo é que a profecia dizia que antes que este jovem, este Emanuel, antes que ele saiba discernir entre o bem e o mal, e ele apontava, este texto apontava para aquilo que seria, o que seria passar com o povo de Judá, o que seria passar com o povo de Israel e com o povo da Síria. Quando Isaías, o profeta de Deus, vai ter com Acaz e o chama a atenção, inclusive ao ter com Acaz, lhe dizia: pede o que quiseres a Deus, pede um sinal a Deus, seja no firmamento, seja debaixo da terra, pede o sinal que tu quiseres. E Deus te vai responder: mas confia em Deus. Não faças nenhuma aliança com o rei da Síria. Bom, neste momento, Acaz, como se costuma dizer, não sabia muito bem naquilo que eventualmente se estava a meter. Na história que nós temos estudado, pesados irmãos, nestas últimas semanas, na escola sabatina, Deus tinha dito ao rei de Judá para não fazer aliança com o rei da Síria. Embora aos olhos humanos a Síria fosse a única saída para se livrar desta ameaça dos seus inimigos, que neste caso era o rei de Israel, a norte, e o rei da Síria, Deus podia ver as consequências dessa atitude se ele se aliasse à Síria. E por isso Deus o advertiu várias vezes, a ele, ao rei de Judá, aos príncipes de Judá, aos sacerdotes de Judá. Deus estava a dizer a Acaz: corta a corda, Acaz, corta a corda. Mas ele não teve coragem e ele preferiu seguir o seu caminho. Não faça aliança com a Síria. Não faça, Acaz. Confie em mim. Mas, irmãos, muitas vezes os planos de Deus parecem não fazer sentido. Aconteceu com o Acaz, acontece com cada um de nós. Quantas vezes, pesados irmãos, a experiência que nós temos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, com olharmos para o mundo em que nós vivemos, com a guarda do sábado, com a devolução do dízimo, sexo apenas dentro do casamento, o sermos honestos. Sabem que todas estas coisas parece que já não fazem muito sentido em grande parte na sociedade em que nós estamos inseridos e vivemos. Mas, na verdade, elas são muito, mas muito importantes aos olhos de Deus. Seguir os planos de Deus. Às vezes, parece que vamos contra o bom senso e até que vamos contra a lógica. Mas não se esqueçam de uma coisa. Não nos devemos esquecer de uma coisa. Só Deus sabe o que é melhor realmente para cada um de nós. Às vezes, é preciso coragem para dar esse passo da fé.
A nossa única segurança é de obedecer à vontade revelada por Deus. Nunca nos devemos esquecer disto, pesados amigos. Vamos avançar para a parte de... Eu gostaria de levar todos os temas seguidos da nossa sequência, da nossa lição, e na parte de segunda-feira falamos de consequências previstas. E uma vez mais, nós iremos à Palavra de Deus, iremos dar continuidade aos versículos que vamos ler atrasado na parte do domingo, que era Isaías 7, 14 a 16, e agora iremos ler o capítulo 7 na mesma, mas do 17 ao 25. Eu não estou a ler aqui porque faço um resumo muito rápido daquilo que é o estudo que estávamos a fazer. Eu penso que todos vocês terão a oportunidade de ler isso. Às vezes nós costumamos dizer, quando vamos ter com alguém, quando temos uma novidade boa e uma novidade má, nós vamos chegar junto a pessoa e dizer, olha, queres primeiro as notícias boas ou queres primeiro as más? E parece-me que, neste momento, o Isaías chegou junto do rei Acaz e lhe dizia mesmo, mas olá, queres primeiro as notícias boas ou queres as notícias más? E a notícia, ele dizia logo ao rei Acaz, não, dá-me primeiro as notícias boas, deixa as notícias más para o final. Quais eram as notícias boas? E segundo aquela profecia do nascimento de Emanuel, é que os reinos que o estavam a atormentar, os reinos já tinham tentado conquistar a Jerusalém, mas que não tinham conseguido, que era o reino de Israel e o reino da Síria, segundo a profecia que estava escrita no espaço de 2 anos apenas, eles deixariam de ter esse poder. Porquê? Porque o rei da Síria, e agora reparem, o rei Acaz vai fazer uma aliança com o rei da Síria. Ele não precisava fazer essa aliança para que a Síria pudesse conquistar, neste caso, Damasco, que era a capital da Síria, ou Samaria, a capital de Israel, ou esses povos. Eles não precisavam ter essa aliança. Não precisava fazer esse pedido ao rei da Síria, porque ele já iria fazer isso. Como nação, o rei da Síria, e se vocês se lembrarem da história que nós muito conhecemos, os nossos pequenininhos conhecem muito bem a história de Jonas. Quando Deus chega junto de Jonas, ele dá uma ordem para ele ir à Síria, para levar a mensagem de Deus àquele povo. E sabemos o que aconteceu com Jonas. Ele fugiu, porquê? Qual foi a razão de Jonas fugir? Porque aquele povo era terrível. E era uma verdade. Por onde os assírios passavam, era uma destruição total. Eles arrasavam tudo. Eles despedaçavam o povo de tal maneira que os espalhavam, naquela altura, pelas províncias mais remotas que existiam por ali. O povo se desagregava completamente. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mas dizia eu, a grande notícia era essa. Não tens de preocupar já, não te vais preocupar com o reino de Israel e com o reino da Síria, porque eles serão destruídos pelo rei da Síria. Agora, qual era a notícia má? É que tu tentaste fazer uma aliança com a Síria. Estavas com medo daquilo que ia acontecer com o povo de Israel e com o povo da Síria. Eu posso dizer uma coisa, sabes o que é? É que com o rei da Síria, com o qual tu fizeste um pacto, irás sofrer muito mais, mas muito mais, do que aquilo que sofrerias se fosses invadido por Israel ou pela Síria. Pesados irmãos, era um real e sério problema que o rei Acaz tinha com ele. Esta aliança que ele tinha tido com a Síria, em vez de unicamente confiar no seu Deus, iria trazer graves consequências para a nação de Judá. Às vezes, aquilo que para nós, e neste caso para o rei Acaz, parece ser a solução mais viável, torna-se um problema maior, mas muito maior, do que aquele que já existia, do que aquele que nós já tínhamos. A Síria faria muito mais mal a Judá, como eu disse há momentos, do que Israel e a Síria juntos. Pesados irmãos, assim são os dilemas da vida que nós encontramos em cada um de nós. Às vezes, as soluções que nós buscamos para um problema ou para um problema que nós temos, nos traz mais problemas do que o próprio problema que nós já tínhamos. Isso é o que acontece
com muitos aspectos, pesados amigos, da nossa vida. Nós até podemos ouvir as palavras de Deus ao rei Acaz. Confia em mim. Não faças nenhuma aliança dessas com o rei da Síria. Acredita em mim. Confia em mim, Acaz. Essas são as palavras que Deus não só disse a Acaz, mas que pessoalmente diz a cada um de nós, cada dia, quando nos debatemos com qualquer problema na nossa vida. Avancemos com a nossa lição. Vamos agora para a parte de terça-feira. O que está contido no nome, ou seja, o significado de um nome. Nós vemos aqui, pesados irmãos, nesta nossa lição, que Deus dá ou concedeu nomes aos filhos de Isaías para servirem de profecias para os eventos que haveriam de rapidamente acontecer com o povo de Judá. E nós vemos que os nomes são estranhos, os nomes realmente que Deus... Eu não vou dizer o nome que aqui está e que nos aparece aqui no capítulo 8 de Isaías, dos versículos 1 ao versículo 10, o nome do filho, mas apenas vou dizer a tradução para nós percebermos melhor, porque o nome dele é mais complicado. Rápido, despojo, presa, segura. Isso era um nome dos filhos de Isaías, ou pronto para o saque, depressa para a pilhagem. E tínhamos um outro nome. Um outro nome dos filhos de Isaías era um resto volverá. Vocês reparem, pesados irmãos, as duas profecias que aqui se encontram. Uma profecia contra o povo de Israel, contra Damasco, contra Samaria, em que eles seriam rápidos no despojo, mas que seria uma presa segura, em que a Síria rapidamente, portanto, os iria subjugar. Mas no meio de todo este envolvimento, irmãos, seja para Judá, seja para Israel, Deus deixava uma garantia. Por nós só falarmos de Judá, que era o povo de Deus também, tínhamos o povo de Israel lá em cima. Era a nação de Deus. E acreditem que muitos fiéis a Deus ainda se poderiam encontrar na nação de Israel. E Deus deixava uma garantia. Um resto volverá. Deus dizia que muitos seriam levados, ou quase todos foram levados, foram transviados para outras nações. Mas que no momento certo. O que iria acontecer alguns anos mais tarde. E se nós recuarmos um bocadinho naquilo que foi uma lição que passámos há alguns meses já atrás, e que nos falava, lembram-se, de um rei de Israel, que por acaso é nada mais, nada menos do que o filho de Acaz, e que se chamava Ezequias. Lembram-se da história de Ezequias? Ainda com o mesmo profeta, com o profeta Isaías. E lembram-se, neste momento, a profecia estava-se a cumprir, dizendo que a Síria faria muito pior ao reino de Judá do que Israel e a Síria juntos. E vocês reparem que a Síria, no seu poder de tentar conquistar todo o território, e depois conquistar Damasco, e depois de conquistar Samaria, e os reinos de Israel e da Síria, ele veio por ali abaixo e conquistou os vários, a Galileia, a Transjordânia, todos, até ao Egito, desceu até ao Egito, conquistou o Egito mais tarde. E nessa altura ele também virou-se para Judá. E lembram-se da história, pesados irmãos. Até, estou a ver se me recordo do nome, Rabsaque, eu tinha aqui apontado. Rabsaque era um dos generais de Senaquerib, que era neste momento o rei da Síria. E ele veio invadir, portanto, a Judá. E naquele momento o temor foi tanto para o povo judeu, porque todas as cidades, inclusive a grande cidade que era mais perto de Jerusalém, que era uma grande cidade também, que era Laquis, e que tinha sido completamente destruída, arrasada, mas todas as cidades de Judá tinham sido completamente arrasadas. E o povo temia o povo da Síria. E naquela altura, lembram-se do que aconteceu. É que, contrariamente ao que aconteceu com seu pai Acaz, Ezequias confiou em Deus. E naquele momento, a confiança total que Ezequias teve, confiou
nas promessas de Deus e no livramento de Deus, embora ele estivesse preparado para uma batalha daquelas. Com certeza não teria poderio para combater a Síria. Mas naquele momento nós lembramos a história que eles vieram ter gozaram com o Deus dos judeus. Vocês estão à espera que o vosso Deus vá libertar. Onde é que estão os outros deuses? Onde é que está o Deus? O vosso Deus libertou as outras cidades de Judá. E conhecemos a história que nessa noite em que eles se preparavam para invadir a Judá e destruir a Judá, o anjo do Senhor destruiu 185.000 do exército assírio. E eles fugiram, deixaram Judá e fugiram para a confiança que este homem teve em Deus, contrariamente àquilo que o seu pai Acaz tinha, portanto, feito. Deus preserva o seu povo no meio das mais severas provas e aflições. E no meio dessas provas e aflições, no meio do desvastar do povo de Israel e mais tarde o que aconteceu com o povo de Judá, Deus sempre tem um remanescente e Deus sempre restaura um remanescente. Eu gostaria que pensássemos também nós, pesados irmãos, que Deus sempre tem o controle de todas as circunstâncias que nos envolvem. Se por um lado Ele permite o curso natural das coisas, por outro lado, Ele intervém a nosso favor. Precisamente, pesados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós neste mundo no qual vivemos, e o exemplo maior é aquilo que está a passar atualmente no nosso mundo, nós estamos sujeitos aos acontecimentos naturais das coisas no nosso mundo. E a Bíblia diz-nos que Deus faz cair o seu sol e a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Isto quer dizer, pesados irmãos, que não é por sermos cristãos, não é por sermos membros da Igreja que estamos isentos dos problemas. Eu gostaria muito e rapidamente tocar apenas num aspecto daquilo que está a passar na nossa vida e atualmente na nossa humanidade, que é esta grande pandemia que é o coronavírus, pesados irmãos. O coronavírus infecta aqueles que não acreditam em Deus, mas afeta também aqueles que confiam em Deus. Nós, no final do nosso estudo, iremos ter um momento especial de oração, porque temos conhecimento, e eu por lá passei, infelizmente não fui dos infectados, mas temos conhecimento de muitos irmãos da nossa igreja em Espinho, que foram, e que talvez alguns ainda possam vir a ser infectados por essa pandemia. A grande diferença em relação àqueles que estão no mundo, em relação a nós, pesados irmãos, é que nós temos que confiar no nosso Deus. Ele estará sempre com o seu povo, dando-lhe forças e sabedoria para enfrentar esses momentos. Devemos confiar nele. E, ao recebermos as advertências que nos são dadas da parte de Deus e também daqueles que estão a tentar preservar a nossa vida e a nossa saúde, ao confiarmos em Deus, devemos obedecer. Eu gostaria só, a título de exemplo, muito rapidamente, focar um aspecto que tive conhecimento ontem, pesados amigos. E vejam como as coisas, infelizmente, acontecem no nosso mundo. E eu não estou lá no nosso mundo, estou a falar em Portugal, onde eu tinha a notícia de que numa grande superfície, aqui perto de nós, não foi aqui no nosso, não foi em Espinho, nem foi aqui no nosso concelho de Gaia, mas foi perto de nós, numa grande superfície, uma senhora dirigiu-se àquela superfície fazer algumas compras e quando entrou naquele hipermercado, ela reparou em alguém que ali se encontrava e que ela sabia que essa pessoa devia estar confinada, pois ela tinha o coronavírus. Mas essa pessoa, inadvertidamente, estava a fazer compras nesse supermercado. Ela não abordou a pessoa, abordou sim o responsável, o gerente daquela instituição,
e contou-lhe o que se passava. Disse que alguém estava a fazer compras naquele hipermercado e que estava, portanto, com o coronavírus, não devia estar ali, devia estar confinado em sua casa, e que estava ali e que não só era um problema para ela, mas para as pessoas com quem ela, portanto, contactava e que se cruzava e que tocava sem querer. Aquele gerente imediatamente chamou as forças de segurança, chamou a polícia. A polícia, quando ali chegou, ela não disse, nomeadamente, quem era a pessoa, mas a polícia fez um anúncio. Sabemos que há alguém aqui dentro que tem o coronavírus e que, inadvertidamente, saiu de casa e está aqui a fazer compras. Agradecíamos que essa pessoa se dirigisse à parte exterior. Nós sabemos quem é, isso é a forma da polícia dizer, mas agradecíamos que essa pessoa viesse ter connosco à porta de entrada. E o mais incrível de tudo, prezados amigos e prezados irmãos, é que sabem quantas pessoas foram ter com a polícia. Isto é real, não é nenhuma invenção, irmãos. Foram 24. 24 pessoas que estavam infectadas com o coronavírus encontravam-se a fazer compras dentro do hipermercado. Vejam até que ponto vai... Eu não sei que nome poderei usar, nem vou usar nome nenhum. Pessoas que, sabendo que tinham que estar confinadas e que deviam estar a respeitar as normas que lhes são dadas para que não possam, não só por elas, mas que não possam afetar outros e levar a doença a outros, estavam comodamente a fazer compras naquele hipermercado. Vamos avançar com a nossa lição. Nós estamos a aproximar-nos do tempo, também começamos um bocadinho mais tarde. Se avançarmos mais 5 minutinhos, eu peço-vos imensa desculpa. Vamos para a parte de quarta-feira. Nada temos a temer quando tememos a Deus. Meus irmãos, eu gostaria muito rapidamente de vos contar algo real também, mas que passou há muitos, muitos anos atrás. Eu posso dizer, foi há tantos anos que, bem, minha filha Marta não é assim tão... a Cátia ainda não era nascida. A Marta ainda ia na sua alcofazinha e nós fizemos uma viagem, nós, a família, os meus cunhados, na altura os meus sogros, fomos todos fazer uma viagem pela Europa. Eu ia com a minha esposa, eu digo isto recordo isto com saudade, por vários motivos, e por alguns que ainda ali estavam connosco e que infelizmente hoje já não estão, não pertencem, não, estão descansando, esperando o regresso do nosso Deus. Eu ia na carrinha com a minha cunhada Rosa, com a Miriam, com o meu cunhado Joaquim, eu, a Ruth e a minha Marta pequenininha, bebé ainda. E na viagem que fizemos, não importa a viagem, fomos por vários países, e eu me lembro que nós descemos uma montanha, estávamos perto a Itália e aquelas grandes montanhas, perto dos Pirineus, penso eu, não me lembro exatamente do sítio em que era, mas nós procurámos um local para dormir. E sabem que naquela altura era aquilo do campismo selvagem, nós estávamos à vontade e acampámos aqui, acampámos acolá. Inclusive chegou-se a acampar no jardim em frente à Câmara em Barcelona. Acordou-se de manhã com a polícia, mandámos sair de lá para fora. Mas dizia eu, chegámos ali àquele local e arranjámos um sítio para dormir. E encontramos lá um local para dormir, o local que estava... E ao lado encontravam-se uma ou duas caravanas e algumas carrinhas que também estavam ali, portanto, a preparar-se para dormir. Mas era um grupo que fazia assim um certo barulho e que nós, ao chegarmos ali, tivemos algum receio. É verdade. Muitos de nós tivemos algum receio de que seria aquele grupo, parecia-nos ter ar de não muito convidativo para estarmos ali. E me lembra do meu cunhado Joaquim, ele dizer, vamos lá falar com eles. Eu me lembro que foi os meus cunhados Joaquins, foram os dois, e eu fui com eles. E fomos ter com eles, e uma das grandes virtudes que tinha esse meu cunhado Joaquim era o poliglota que ele era, gostava de falar. Ele nunca estudou para isso, mas ele falava línguas que era uma coisa incrível. E então, lá o italiano, ele a falar com eles, ia perguntar se havia algum problema, se podíamos estar ali a dormir, descansados, não havia problema nenhum com eles, não estávamos a incomodar, nós é que estaríamos a incomodar. E nunca mais me esquece, amigos. Nunca mais me esquece. Saiu um homem dentro de uma caravana,
corpulento. Ele parecia assim, mas mesmo forte o homem. E as palavras dele nunca mais me esquecerei. Dizia ele rapidamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles também eram cristãos. Eles também confiavam em Deus, também acreditavam em Deus. Estejam à vontade. Não há problema nenhum. Nós também somos cristãos. Foi uma alegria para nós e uma segurança para todos nós. Mas dizia eu, nada temos a temer quando tememos a Deus. Prezados amigos e irmãos, o medo é a mais incómoda emoção que nós podemos sentir. E também a mais poderosa para cada um de nós. O medo supera a raiva. Vocês já repararam, quando alguém está com muita raiva e avança para o conflito, para agredir a outra pessoa, mas normalmente ela retrocede se a outra pessoa lhe oferece uma ameaça iminente. E muitas vezes a raiva, o medo sobrepõe-se à raiva. O medo pode também paralisar a pessoa e até pode deixar traumas nas pessoas. A exortação de Deus, do profeta Isaías, é que ele não temesse o que as pessoas e o seu povo temiam, mas que tivesse apenas o temor de Deus. Isso é o que se passa com cada um de nós, prezados irmãos. E ao falarmos sobre aquilo que se passa no nosso mundo, confiemos em Deus. Não tememos aquilo que as pessoas temem. Confiemos e apenas o temor em Deus deve ser a nossa maneira de pensar. E agora a pergunta que eu gostaria de vos deixar. O que é que significa temer a Deus? E nós podíamos rapidamente, e a nossa mente com certeza que volve-se para Apocalipse 14, aquilo que nós conhecemos como sendo as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus. O temer a Deus não significa, prezados amigos, ter medo de Deus. Não é esse o sentido do temor. O temor a Deus significa solene reverência, submissão a Deus. Temer a Deus é confiar em Deus. Prezados irmãos, um dos versículos que a nossa lição fala, que nos apresenta e que eu muito gosto e que já gostava, encontra-se no livro de 1 São João, no capítulo 4 e nos versículos 18. Especialmente a primeira parte. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Muitas pessoas, prezados amigos e irmãos, vivem com um medo constante pelas suas vidas. Muitas pessoas vivem com um medo constante pelos seus pecados. Nós conhecemos, não temos tempo, muito tempo, prezados amigos, de falar sobre isso, mas aquilo que se passa na vida das pessoas que temem, muitas vezes, aquilo que é o futuro. Temem aquilo que vai acontecer no futuro por conceitos que nada têm a ver com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Eu sei que o tempo vai desaparecendo e nós temos que realmente finalizar a nossa lição, mas a parte de quinta-feira, o título da lição de quinta-feira, quase que nos parece como um filme de terror. A lição: As trevas dos ingratos mortos vivos. Eu gostaria, prezados irmãos, de poder ler com todos vocês este sim. Nós estamos quase a finalizar a nossa lição, dizia eu, mas pudéssemos ler o texto que nos vem no livro de Isaías, no capítulo 8 e os versículos 19 e o versículo 20. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Prezados irmãos e prezados amigos, um dos pecados mais reprovados na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, é a prática do espiritismo. Nas suas mais variadas formas. E o elemento central dessas práticas é nada mais, nada menos do que a primeira mentira proferida por Satanás ao ser humano, lá no Jardim do Éden, quando a serpente disse a Eva: certamente não morrereis. É certo que não ireis morrer. Aqui reside precisamente aquilo que é a crença na imortalidade incondicional da alma. A noção dualista da separação entre o corpo físico e a alma, como uma entidade independente, com vida própria, essa é uma das mais perigosas estratégias do inimigo para anular a eficácia da morte de Cristo em nosso favor na cruz do Calvário. Qualquer que seja, prezados amigos, a teoria decorrente dessa crença, haverá uma séria distorção do plano de Deus e do caráter de Deus. Eu só vou dar um exemplo, eu sei que o tempo já está mais que esgotado, mas, por exemplo, o crer na reencarnação torna desnecessário, aqueles que creem na reencarnação, torna-se necessário aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Porque se a alma vai sendo aperfeiçoada através das sucessivas encarnações, até atingir o nível da perfeição e entrar no mundo das luzes, para quê aceitar a morte de Cristo em nosso favor, se a alma vai sendo aperfeiçoada? Crer na doutrina do inferno é outro dos temas que nós poderíamos rapidamente aqui também falar. O tempo não nos deixa hoje, prezados irmãos. Mas isto não é bíblico. Existe uma outra forma de interpretar os textos bíblicos que falam do sofrimento eterno, que falam do inferno. E a correta interpretação, prezados amigos, dos textos, eles nos ensinam o quê? A condenação dos ímpios não será aquilo que muitos apregoam como sendo o fogo eterno, em que as pessoas ficam ali a eternidade a morrer queimadas, mas sim a inexistência eterna, enquanto que todos nós, amigos, iremos viver eternamente com Deus. Para outros, a inexistência será eterna. Acabarão naquele momento. Eles não receberão a vida eterna, mas não ficarão a sofrer para sempre. Prezados irmãos, estas e outras crenças e práticas do espiritismo são muito atrativas para as pessoas em geral. E nós temos de ter muito cuidado, prezados irmãos, porque de uma forma sutil, Satanás consegue incrementar-se no nosso mundo de formas que nós muitas delas conhecemos. Nos filmes, nas novelas, nas séries, nos desenhos animados, na literatura, nos jogos eletrónicos, enfim. O diabo está fazendo com que essas crenças se popularizem o máximo possível, porque é uma forma muito eficiente de negar a Bíblia e negar o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Devemos estar atentos a tudo isto. Foi muito bom passar estes momentos com vocês, prezados irmãos, ao relembrarmos o estudo desta semana. Devemos ter cuidado e, acima de tudo, aprendermos cada dia a não confiarmos naquilo que no mundo nos oferece, mas, essencialmente, a confiarmos inteiramente a nossa vida no nosso Deus.
Porque se eles nos disserem a nós, em qualquer momento, corta a corda, nós devemos confiar e devemos cortar mesmo, porque Ele vai lá estar para nos amparar. Que o Senhor os possa abençoar.